O Tico pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Milani. Ele fala que ela é muito bonita e que não teve como ele não ver, e ela agradece. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que não é dali. Ele fala que percebeu e mais uma vez pergunta da onde ela é, e ela diz que é da Itália. Ele diz que então ela é europeia. Ela fala que ela é e ele pergunta o que ela está achando de Miami e ela diz que é muito agradável. Ela pergunta se ele mora ali e ele fala que é nascido e criado ali. Ele pergunta o que a trouxe para ali e ela fala que veio a trabalho. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que cria conteúdo. Ele fala que isso é muito legal e que ele pensou que ela fosse modelo ou algo do tipo e pergunta se ela não é. E ela diz que já trabalhou algumas vezes. Ele fala que pensou isso porque ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ela é realmente muito bonita e ela pergunta se ele gostou e ele fala que com certeza. Ele pede o número dela e fala que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa. E ela pergunta mais tarde, ele fala que gostaria de conhecê-la e ela diz que não sabe. Ele pergunta se ela já tem planos e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem e ela fala que tem. E mais uma vez ele pede o número dela e fala que talvez outro dia eles possam fazer alguma coisa. Mas ela fala que talvez de uma próxima vez. Ele pergunta por que não dessa vez, ela fala que talvez na próxima. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo, e fala que ele não sabe se ele vai conseguir vê-la novamente. Ela fala que ela acha que eles ainda vão se ver e dá um bom dia pra ele. E ele diz que tudo bem. E depois de entrar no carro para chamar a atenção dela, ele começa a acelerar. E dentro do carro ele fala pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ela se aproxima dele e pergunta e aí? Ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que voltou para falar com ele e ele pergunta o que está acontecendo. E ela pergunta se ele ainda quer sair. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se ele ainda quer sair. E ele fala que foi o que ele disse desde o começo com ela. Ela fala que mudou de ideia, ele pergunta se ela mudou e ela diz que sim. Ele fala que ela não queria sair com ele, ela fala que pensou melhor e resolveu voltar. Ele fala que agora ele está confuso e pergunta por que só agora. Ela diz porque ela é uma pessoa indecisa. Ela fala que ela é uma pessoa diferente, ele pergunta diferente e pergunta diferente como. Ela fala que vai mostrar pra ele e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que não a conhece e pergunta como ele vai deixá-la entrar no carro dele. Ela pede para entrar para que ele possa conhecê-la. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Milani. Ele fala então, Milani, eu não posso deixar você entrar no meu carro, sendo que eu não te conheço bem. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Ele fala que não pode deixar qualquer pessoa entrar no carro dele. E fala que há 30 segundos atrás ela não parecia estar interessada. E pergunta se é porque ele está dentro desse carro. Ela fala que não tem a ver com isso e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que ela não quis falar com ele no começo e pergunta por que agora ela quer falar com ele. E fala que ele gostaria que ela desse pelo menos um motivo. Ela fala que gostaria de entrar para poder explicar o que aconteceu pra ele. Ele fala que não vai deixar ela entrar porque isso pra ele não faz sentido. Ele fala que tentou conversar com ela e que ela não quis falar com ele, que ele quer saber porque agora ela está ali. Ela fala que já disse pra ele, ele fala que quer apenas uma razão. Ela fala que já disse pra ele, ele fala que quer apenas um motivo. Ele fala que também pediu o número dela e ela fala que vai dar pra ele. Ele pergunta qual o motivo e ela fica ali pensativa. E em seguida diz que não sabe. Ele fala que se ela não sabe, ele também não sabe se vai deixá-la entrar no carro dele. E de uma forma carinhosa, ela o chama de papai e fala que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que gostou disso, pede pra ela esperar e fala que ele vai sair.
Ele fala que ela ficou muito bem nessa roupa de academia e pergunta se o nome dela é Milani. E ela diz que sim. Ele fala: então, Milani, eu saí do carro para tentar entender porque eu tentei falar com você no começo e você não quis falar comigo. E fala que desde o começo tentou falar com ela porque ela é muito bonita. E ela agradece. Ele fala: caramba, você realmente é muito bonita. E em seguida ele pergunta se ela teria voltado para falar com ele se não fosse o carro dele. Ela diz que sim e fala que ela gostaria de entrar porque ela quer mostrar uma coisinha para ele. Ele fala que não está afim de jogos e quer que ela mande a real. Ele pergunta se ela entendeu e pede para ela não fazer ele perder o tempo dele. Ela fala que não vai fazer ele perder o tempo dele e ele pergunta como ele vai saber disso. E ela diz que vai mostrar para ele. Ele fala que não curte brincadeira e ela pergunta se parece que ele está brincando. E ele pergunta se agora ela está tocando nele. Ele fala que eles ainda são estranhos e pergunta se ela lembra. E em seguida pergunta como ela toca no braço dele assim. Ele fala que está confuso porque ela voltou e pergunta se tem a ver com o carro dele. Ela pergunta se eles vão entrar e ele pergunta se ela não vai dizer a verdade. Ela fala que lá dentro vai dizer tudo pra ele. Ele pergunta só porque ela é bonita, ela vai entrar no carro dele. Ela fala que está muito calor ali e que seria melhor eles conversarem dentro do carro. Ele fala que eles não vão entrar, ela pergunta se não, ele fala que não. Ele fala que até agora ela não deu pra ele uma razão pra ele deixá-la entrar no carro dele. Ele fala que não quer perder tempo e ela fala porque ela é bonita. Ele fala que ele quer se divertir e ela fala que eles podem fazer isso. Ele pergunta se ela quer e ela fala que quer. Ele fala que não gosta de brincadeira, ela fala que vai mostrar pra ele que ela não está brincando. E em seguida ela diz: vamos lá, neném. Ela fala que vai entrar, ele fala que ela pode ir. E em seguida ele diz que nós vamos ver. O Landon pergunta como ela vai, ela fala que está bem e pergunta como ele vai. Ele fala que está abençoado e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ana. Ele fala que sente muito por ter se aproximado dessa forma, mas que ele a achou muito bonita. Ela agradece e ele fala que o nome dele é Landon. E mais uma vez ela fala que o nome dela é Ana e diz que gostou da roupa dele e ele agradece. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ele pergunta da onde ela é, se ela não se importar em dizer, e ela fala que ela é da Rússia. Ele fala que já ele é de Nova York e ela fala que é muito legal. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Los Angeles e ela diz que há 3 anos. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que sim. E ele fala que na verdade se mudou para ali recentemente. Ele fala que ainda está tentando conhecer melhor a cidade, mas que está gostando. Ela fala que com certeza e ele diz que talvez eles possam se conhecer. E ela diz que pode ser. Ele pergunta qual o plano dela pro resto do dia e se ele pode pegar o número dela. Mas ela diz que não tem plano e que acabou de sair do trabalho. E em seguida ela pede para mostrar o Instagram dela para ele. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele pergunta qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que na verdade não tem planos. E fala que acabou de sair do trabalho e que ela só estava dando uma caminhada. E ele diz que tudo bem e fala que isso é muito bom. Ele fala que talvez eles possam sair para comer alguma coisa e pergunta o que ela acha. E ela diz que pode ser. Ele pergunta se ela está livre agora e ela fala que está. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer por ali, mas ela fala que não. Ela fala que não conhece e diz que ela é vegana. Ele pergunta se é verdade e ela fala que é. E ele fala que em Los Angeles tem muitos restaurantes veganos. E ela diz que é verdade. Ele fala que conhece um lugar vegano e pergunta se ela gosta de comida caseira. E ela fala que, na verdade, ela gosta de experimentar todo tipo de comida vegana diferente. Ele pergunta que tipo de comida vegana que ela gosta de comer e ela fala que gosta de comida mexicana. Então ele pergunta se ela conhece algum bom lugar e ela fala que não. E é claro, ele começa a rir. Ela fala que talvez seja melhor pesquisar no Google e ele fala que o carro dele é esse aqui. E ela diz que tudo bem. Ela agradece e ele fala que de nada. Ele fala que ela parece ser muito legal, mas que ela parecia estar ansiosa para entrar no carro. E ele fala também que isso foi um pouco estranho, que ela nem hesitou em entrar no carro.
Ele fala que então ela gosta de comida vegana e pergunta quanto tempo. E ela diz que já há uns 10 anos. Ele pergunta por que ela começou a ser vegana. E ela diz que ela já não comia carne, que aos poucos ela parou de comer derivados do leite. E já nesse momento ele pergunta o que ela procura atualmente. Ela pergunta se num relacionamento, e ele fala que é. Ela fala que procura algo mais estável, sem drama, e fala que é importante para ela ter uma mentalidade mais estável. E em seguida ela conta para ele que ela sofreu bastante no último relacionamento dela e fala que é importante ter uma boa comunicação. E já ele fala que procura uma mulher honesta, bonita por dentro e por fora, amorosa, atenciosa, que saiba se comunicar, que tenha um bom relacionamento com Deus e que ele possa imaginar construir um futuro. Ele fala que não gosta de pessoas que tenham um pensamento negativo o tempo todo. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele acha que é isso e ela diz que tudo bem. Ela pergunta se ele já esteve em um relacionamento, ele fala que já esteve. E diz pra ela que foi um relacionamento de 5 anos. Ela pergunta o que aconteceu e ele pergunta se ela quer que ele seja honesto. E ela diz que sim. Ele fala que eles começaram a namorar quando ele tinha 17 e fala que ele era muito novo. Ele fala que eles cresceram juntos e quando ele tinha 17 ele era muito infantil. Ele fala que já traiu, mas que isso ficou no passado. Ele fala que se fosse hoje, ele jamais trairia. Ele fala que se ele quiser ficar com outras pessoas, ele vai permanecer solteiro. Ele fala que se ele quiser curtir, não tem por que ele entrar em um relacionamento. Ela fala que ele está sendo muito ousado em dizer isso, ele fala que prefere ser sincero. Ele fala que não gosta de mentira e que ele prefere deitar tranquilo. Ela fala que isso é muito importante porque muitos homens mentem e traem. E fala também que isso é muito interessante de ouvir, ele fala que é verdade. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a leva para sair.